Tudo bem? Tudo bem, né? Até ontem estava na casa da Romana. Hoje eu tô aqui no quarto de vocês. Ah, Vou falar amém. lá embaixo, que o pastor Vitor fez as lives dele de Guarapari aqui nesse quarto. Eu falei, vou fazer no mesmo quarto para manter a unção. Amém. Pastor Vitor já deram vários nomes aí, né? O rei das lives, papa das lives. É, Isso vocês mesmo. estão ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tudo certo. Estou Tá ouvindo direito. linda aí no batom vermelho. Obrigada, já estou prontinha Eu aqui, passei só um vou trocar. batonzinho, eu passei um batonzinho mesmo discreto, que eu falei, se Jaqueline França entrar na live, aí ela fala, né? Que passa vergonha, que não passa nada no rosto. Aí eu chego lá. Até brinquei aqui com a Ana. Eu falei, Vou só mostrar aqui minha camisa da Escola de Ministros. nossa, que linda! A minha camisa da Escola de Ministros, que esse é meu próximo passo ministerial, né? Tô crendo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Também desejo. Que bom, Ru, tá aqui com você. Né, a gente teve o privilégio de passar esses dias aí em São Mateus com vocês. Foi uma bênção, né? A gente vai estar aí acompanhando o avanço da palavra da fé na cidade de São Mateus. Glória a Deus. E a gente teve a oportunidade de estar junto, dar gargalhadas, né? Ouvir histórias. E hoje a gente está aqui. Segunda-feira, no Instagram do Verbo da Vida Guarapari, é de live missionária. Ah, é? Toda segunda tem live missionária. E hoje a gente está aqui, né, com você, que também faz missões, né? No final das contas, todos nós fazemos missões. E você está fazendo missões aí na cidade de São Mateus. A gente já congregou junto no Verbo da Vida Vitória, mas graças a Deus pelo crescimento. Então, eu sei que nem todos tiveram oportunidade de estar pertinho de você, né? E na igreja de Guarapari, você ainda não esteve lá ministrando, né? Vai chegar ainda essa oportunidade. Então, hoje é uma oportunidade da gente estar te conhecendo um pouquinho mais, né? Eu vou estar fazendo uma introdução aí, como de costume, para a gente saber um pouco mais da sua história, o povo, especialmente de Guarapari, te conhecer um pouquinho mais, né? Então, para começar, eu quero te perguntar como que você chegou... Aliás, antes do Verbo da Vida, sobre a sua conversão, sobre o seu início da caminhada cristã. Vamos lá, então, né? Boa noite a todos. O pessoal está entrando aí. Tem um pessoal também aqui do Verbo da Vida São Mateus. Sejam todos bem-vindos. Quero dizer, em primeiro lugar, o convite. É uma honra para mim poder falar um pouquinho para vocês e poder compartilhar um pouco da minha história. Me sinto honrada por ter sido considerada missionária. Verdadeiramente, eu me sinto assim hoje. Eu conheci Renan, né? Antes um pouco até, na verdade, no meio da minha história que eu vou contar. Eu conheci Renan, ele falava assim, eu sou missionário. Eu falava assim, eu sou. Ele era bem mais desprendido que eu, né? Já mais acostumado com o ministério, com a vida itinerante, né? Ficar de um lugar para o outro. Ele dava 12 aulas do Rema durante um ano. Então eu fico, mas eu não sou, você é, mas eu não sou. Então, até eu aceitar o fato de que eu sou missionária, que de fato, mesmo que se eu não tivesse saído da cidade onde eu morava, né, para vir para São Mateus, eu ainda assim seria missionária na minha cidade, né? Todos nós somos missionários, nós temos uma missão, um grande papel a cumprir. Então, me sinto muito honrada por ser considerada assim, e de fato, hoje, verdadeiramente, me sinto mais missionária do que nunca, né? Contando um pouquinho da minha história. Bom, basicamente, eu sou de São Mateus, morei aqui até os 18 anos. Quando eu fui para Vitória fazer faculdade, fiz faculdade de nutrição, comecei lá. E essa é uma outra parte que a gente pode conversar em outro momento. Do ministério, tentando resumir, basicamente. Eu fui para Vitória aos 18 anos, morei lá por um tempo na casa da minha tia, depois morei sozinha, também morei com meu irmão, dividimos lá apartamento, né? Para fazer faculdade, nesse meio tempo eu passei no concurso da Petrobras. Então, aquilo que foi aquele tempo que eu tinha ido só para estudar, eu acabei ficando, né? Vitória se tornou aí a cidade que eu morei por 15 anos. Então, entre 18 e até 30 e
mais 18 mais 15, até 33, basicamente, eu fiquei em Vitória. Eu fui com 18 anos e meio, eu morei 15 anos em Vitória. E aí, com 2 anos e meio que estava na faculdade, quase 3 anos, eu comecei a trabalhar na Petrobras aí. E fui ficando, fui ficando. Minha conversão aconteceu mesmo, já foi em 2000, isso eu fui para Vitória em 2001, né, meados de 2001. Comecei a faculdade, comecei a trabalhar na Petrobras em 2003, 2000 ou 2000, mais ou menos isso. E aí, comecei a trabalhar na Petrobras no final de 2003 e me converti mesmo meados de 2008. Coincidentemente, a gente sabe que no reino espiritual não existem coincidências, né? Mas sim o Senhor organizando as coisas ao nosso favor. Foi o mesmo ano que o Verbo da Vida estava chegando em Vitória, né? Então, aí, uma outra coincidência, uma grata coincidência, uma jesuicidência, é que eu tenho a idade do Ministério Verbo da Vida no Brasil. Eu sou de 1983, que é o mesmo ano que o Mama Diane vieram para o Brasil para iniciar o Ministério Verbo da Vida. Então, aí vai orgulhozinhos, né? Se é que a gente pode ser orgulhoso. Pastor Vitor disse ontem, nós somos uma pequena parte de algo grande, muito maior, né? Aí você começa a ver a importância da sua vida nisso tudo. Exatamente. Então, eu já estava com mais de 20 anos, né? Eu estava com mais ou menos 25 para 26 anos quando eu me converti. E é bem interessante a forma como eu me converti, porque assim, na verdade, minha conversão foi buscar o Senhor sozinha, assim, né? Minha família é católica, era católica, então eu cresci no catolicismo, né, na igreja católica, com aquela prática das missas, né, aos domingos, principalmente, a gente sempre estava às missas domingos. E aí, mais ou menos nessa idade, 25 anos mais ou menos, eu comecei a sentir uma vontade de me aproximar mais de Deus, assim, sentir vontade mesmo, a sentir um vazio muito grande. Eu comecei muito nas reuniões da Igreja Carismática, da Católica Carismática, e ali eu conheci oração em línguas, ali eu conheci batismo no Espírito Santo, na renovação carismática. Muito interessante, eles creem da mesma forma que a gente crê, que é bem interessante, as pessoas não sabem. É vamos dizer assim, né? Algo muito, muito interessante, parecido com a gente. E aí foi bem interessante, eu conheci, e eu falo que a minha conversão começou ali, né? Eu comecei, então, a buscar o Senhor. E aí, dali, eu tinha uma amiga que era de uma outra igreja também, aí já é denominação evangélica. E aí eu comecei a visitar, meu irmão também já era de uma denominação evangélica. Então eu comecei a tirar muitas dúvidas com eles, né? E ficar muito curiosa, muito sedenta, e querendo saber o que o Senhor tinha para mim, e querendo conhecer a Bíblia, porque para você ter uma ideia, quando eu fui para a igreja, eu não sabia nem para onde começar a ler a Bíblia. Por mais que eu tivesse anos na prática de missas e tudo mais, mas eu não sabia abrir, eu não sabia o que era capítulos e versículos, separar dessa forma, né? Onde é que tá? Eu não sabia onde é que estava a ordem de nada. Eu me lembro que logo depois que eu me converti, poucos meses depois, eu conheci o Rema. E aí eu fui para o Rema para uma aula demonstrativa do hoje pastor Jânio, né? Muito conhecido próprio, isso, Jânio César. Tem o seu próprio ministério hoje, o ministério é associado ao Verbo da Vida. E o pastor Jânio estava dando aulas demonstrativas em Vitória, no ano de 2009. E eu lembro que ele deu 3 dias de aulas. A primeira aula que eu fui, eu já fiquei muito apaixonada pela escola. E eu falei assim, gente, eu não vou dar conta de abrir a Bíblia nessa velocidade que eles estão pedindo para abrir, com essa quantidade de versículos. E eu queria aprender tudo. Então eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou anotar tudo que eu puder para eu chegar em casa e conseguir dar conta dessa aula. Porque eu estava bem no começo de tudo. Eu falei, gente, eu não sei abrir a Bíblia nessa agilidade. Eu não sei nem onde é que tá. Tudo bem que Gênesis é o começo, mas hoje eu sei disso, né? Naquela época eu ficava assim. Então, a minha sede mesmo me fez chegar no Rema, a minha sede de Deus, quando eu fui para o Rema, que eu vi que eu ia aprender muito, que isso respondia todas as minhas perguntas, respondia todas as minhas faltas, né? Preenchia todo o meu vazio. De fato, você foi para o Rema, você tinha pouco tempo de convertida.
pouco mais de 6 meses, assim. E Que eu você estava congregando em uma outra igreja? que na verdade foi o seguinte, eu fui para o Rema em março e eu comecei oficialmente a congregar em janeiro numa outra igreja, né? Uhum. Decidi que eu não ia ficar na católica, que eu ia ficar numa igreja evangélica, já estava visitando há um tempo. E aí eu falei, eu vou seguir aqui porque isso tem mais a ver comigo e com o que eu quero para esse momento. Eu acho que eu me identifiquei mais. Mas aí quando eu fui para o Rema eu me identifiquei muito mais, né? Porque aí muitas respostas e muitas dúvidas que eu tinha, muitas coisas foram respondidas, né? Com vamos dizer, a doutrina, todo o ensinamento, a gente sabe que a carga de palavra no Verbo da Vida é uma carga muito poderosa, que o Rema traz os ensinamentos, essa é a nossa base, né? São os fundamentos para nós. Então, quando eu fui para o Rema, eu falei, eu preciso disso, eu preciso, eu preciso. E aí, comecei a fazer o Rema, em março de 2009. E aí, mais uma super coincidência maravilhosa. Eu sou da turma pioneira, Rema Vitória. Né? Me Que formei legal. em 2010. Sou da mesma turma do pastor Jorge, hoje o pastor presidente, Verbo da Vida no Espírito Santo, né? Com tantas igrejas. Estava na época do pastor Eliseu aí, da Ana Linda. Mais ou menos na verdade, eu fui para o Verbo da Vida, eu já estava com um ano fazendo Rema. Foi em dezembro de 2009 que eu me decidi mesmo. Ao longo do ano eu fiquei pensando ainda entre a outra denominação que eu estava. E eu ficava indo nos dois cursos, né? Eu falei, nossa, em obediência, em submissão mesmo, né? A autoridade do meu pastor lá na época. Eu ia na minha igreja, depois eu ia no Verbo para assistir aos cultos. Tinha 2 horários, graças a Deus coincidia, então dava certo. Eu fazia isso, eu fiz isso por alguns meses, até que eu me decidisse mesmo por ficar no Verbo da Vida e já estava aí com um ano de rema, né? Quando eu decidi. E aí foi maravilhoso, um grande presente de Deus, ter congregado com o pastor Eliseu e Ana Linda, grandes, maravilhosos pais, hoje avós, né? Nossos avós pais. Isso, isso. Então, foi maravilhoso para nós, para mim, né, particularmente. Logo depois, quando eu já estava com mais ou menos um ano e meio congregando no Verbo da Vida, foi quando eu conheci Renan no Rema, né, meu marido. Para quem não me Isso, já conhece, conta a história. foi engraçado, a gente estava até comentando ontem aqui, né, que Renan tem o primeiro e o último nome do pastor Cícero Veras, que é o Isso. pastor do Maranhão, né, São Uhum. Luís. Então, na época eu estava na secretaria, já estava formada no Rema, estava atuando como vice-secretária. Eu ficava responsável por fazer a agenda, que na verdade comprar as passagens até dos professores, né? Eu ficava responsável por essa agenda, por esse calendário. Eu ligava para os professores, fazia contato, comprava as passagens. Então, era essa a minha atribuição. E eu liguei para o pastor Cícero Veras, e na verdade eu estava ligando para Renan Veras, pastor. E a Analida Aham. falou: olha, liga Cícero lá do Maranhão, ele vai vir para dar aula e tal. E eu liguei, pastor. E aí eu falei com a pessoa achando que era outra, né? E aí foi até um pouco engraçado, porque quando Renan atendeu e eu não identifiquei pela voz, a diferença de idade, não identifiquei nada assim, uma voz mais jovem, uma voz, não identifiquei isso. Mas e aí Aham. ele falou para mim o e-mail dele. Aí eu falei, bom, esse senhor, né, deve ser tão senhorzinho que ele tá usando o e-mail do filho. Porque o e-mail é underline Veras. Falei, esse e-mail é muito jovem para ele, né? Fiquei pensando. Aí ele me respondeu, eu falei, ó, aí quando ele me mandou o e-mail com os dados, né, dele, naquele e-mail não, underline Veras, eu pedi umas informações, ele respondeu e mandou os dados. Quando ele mandou os dados, ele colocou a data de nascimento, o ano. Falei, não, tem alguma coisa errada aqui. Falei, eu vou ligar de volta, porque essa pessoa que eu tô falando não tem 20 e poucos anos, deve ser o filho dele que tá respondendo para ele e colocou isso aqui errado. Falei, eu vou ligar para confirmar. E aí, quando eu liguei para confirmar, eu falei, então, pastor, o senhor colocou o telefone aqui, a sua data de nascimento aqui, é isso mesmo? 1980 e poucos, né, para não falar. Só ri, ele falou, então, é isso mesmo. Aí eu falei, mas o senhor é o pastor Cícero, tá? Falei o nome, ele é isso mesmo. Eu sou. É porque você tá confundindo com o outro. Ai, meu Deus.
E aí ele começou a brincar comigo e a gente começou a se conhecer. Na verdade, foi só. Na verdade, teve essa brincadeira aí, nesse mal entendido. Ele riu, eu achei graça também. Nesse dia, até comprei a passagem dele errada. Ele morava em Oh, Caruaru, ele estava morando em Natal, mas ele estava no Mato Grosso. Enfim, ele até revelou a idade dele aí, ó, 86. é, né, Pastor Vitor escreveu aí, Pastor Renan, vamos ver se ela vai contar a história. Entendi. História? Não sei que história. Eu acho que é a história que ele está querendo que eu quando eu vi, encontrei com ele, eu não resisti, mas na verdade foi o contrário. Ah, tá. Ele ouviu minha voz, aguentou e já ficou me procurando na internet para saber quem eu era. Ah, Né, com o nome desse, Rumana, não era muito difícil de encontrar. Então, aí quando ele chegou em Vitória, a gente se conheceu, né? Ele estava dando aula, a gente começou a conversar. E aí a gente decidiu que a gente começaria um relacionamento. Nessa época ele morava em Natal, e aí ele ficou e estava cumprindo a agenda dele de aulas, ele estava em itinerância mesmo, viajando bastante. Estou só esperando lá. a história. A história foi essa, amor. Leninha foi participante dessa história. Aí, Né? A Leninha e o Adriano, na época, hospedaram Renan na casa deles por uma semana para eles pra gente ficar aham. uma semana depois que acabou a matéria. E aí foi bem legal, que bem interessante que o pastor Eliseu, bem profeta, né? Lá na casa onde ele estava hospedado dando aula, na casa do pastor Eliseu e Ana Linda, o pastor conversando com ele falou: meu filho, você já pensou na possibilidade de você vir morar aqui em Vitória, ajudar a Jorge, né? Falando do pastor Jorge, que na época o pastor Jorge estava na transição, o pastor Eliseu também indo embora, tinha acabado de anunciar, né? Que estava indo para Maceió e que pastor Jorge ia assumir a igreja, estava na secretaria, começando a assumir a secretaria da igreja com o pastor Jorge. Eu fui primeira secretária do pastor Jorge também, isso faz parte da minha história ministerial. É, e com muito, sabe, eu tenho muita honra de poder falar isso, de ser participante desse início dessa grande obra do Verbo da Vida Vitória. Quando o pastor Jorge assumiu aí, a gente estava junto, eu estava com ele, a gente abraçou essa grande missão. E aí o pastor Eliseu conversando com o Renan, falou assim: meu filho, você podia vir morar aqui, ajudar a Jorge. Você já viu a Romana? Eu acho que você é um casal tão bonito. Sem nem saber que a gente estava começando já a conversar, né, nos Já bastidores. tava, ele já tinha te stalkeado na internet. Já estava tudo já combinado na cabeça dele. E aí a gente começou a conversar, eu e Renan, e a gente decidiu mesmo que a gente ia avançar aí num relacionamento, né? A gente se identificou. Na verdade, nós somos bem diferentes, a gente se identificou com. Eu falo que foi uma união de propósitos, né? O Senhor nos uniu mesmo com propósitos. Ele também tinha algumas palavras acerca do Espírito Santo, que ele iria para o Espírito Santo e ia conhecer a esposa dele. Essa parte aí ele tem que contar também. Então, aí, ó, a Heleninha falou, pastor Eliseu, homem sabe. Então, o pastor Eliseu acertou demais. E a Analida falava assim: cuidado com as minhas meninas, não fica oferecendo minhas meninas para todo mundo, não. Falou: não, pastor Eliseu, não, eu sei o que eu estou fazendo e tal. E realmente o pastor Eliseu acertou em cheio. A gente se conheceu e a gente viu que a gente estava com o mesmo pensamento, com as mesmas ideias, né? Com aproximadamente. Ele cumpriu a agenda dele, isso foi em maio que a gente se conheceu, ele cumpriu a agenda dele, mais ou menos em outubro, ele decidiu morar né, conseguiu terminar a agenda de aulas e ele foi morar em Vitória a convite do pastor Jorge. E aí ficou por 6 meses na casa do pastor Jorge até que a gente se casasse, né? Foram, então, basicamente 10 meses entre o tempo que a gente se conheceu e que a gente se casou. Foi bem rápido, a gente se casou em março de 2012. Foi bem rápido. E aí já são 8 anos e meio. A gente morou em Vitória um tempo, já são quase. Em Vitória a gente ficou casados de 2012 até 15. Aí, ó. Ela não resistiu ao meu charme, é verdade, meu amor, você é demais. Eu não resisti até hoje. Eita! Então, ó, a Flaviane tá rindo aqui. Em
em 2015, então a gente ficou de 2003, de 2012 até 2015 aí em Vitória. Renan assumiu o pastoreio, começou, né, pastorear, ser o pastor auxiliar aí, foi levantado o pastor auxiliar. Em janeiro de 2012, a gente estava noivo, a gente tinha acabado de noivar. Então, eu já estava junto com ele nessa empreitada aí, participando desse dia que ele foi levantado. E a gente casou em março. Então, nós trabalhamos juntos aí em Vitória, servimos em Vitória. Liderança de jovens, louvor, bastante coisa aí. E Aham. diaconato, em tudo que a gente pôde ajudar, a gente ajudou nessa grande obra aí de Vitória. E foi até o Treinamento em final todas as áreas. em todas as áreas. Foi muito bom, né? Porque o Senhor já tinha um projeto para a gente aqui em São Paulo. E aí, no ano de 2015, a gente começou a receber algumas sinalizações, né, de que a gente estaria vindo embora de Vitória, né? Nós chegamos no Verbo da Vida Vitória em 2014. Nós passamos a fazer parte do Verbo Vitória de 2013 para 2014. Eu terminei o Rema em 2013, o pastor Vitor terminou a escola de ministro em 2013. Aí falou, agora chegou a hora da gente ir para o Verbo da Vida. E você vê, né? Vocês já estavam. Já tinha casado? Já 2012, já estava com quase 3 anos. Já estavam casados. Então vocês ficaram até pouco tempo depois. 2015, vocês já estavam. Aí a E gente já estava na igreja quando vocês foram para São Mateus. Então conta aí essa parte dessa transição. final de 2015 foi a transição mesmo, né? Quando eu tive a notícia. Ao longo de 2015 foi o ano que, assim, muitas pessoas vinham e falavam com a gente, mas a gente não tinha nada no coração, né? Acerca da nossa vinda para São Mateus. A única coisa que já existia e que a gente mais ou menos sabia era uma palavra, uma declaração do pastor Jorge. Que quando a gente se casou em 2012, né? Uma pessoa aqui de São Mateus, um casal aqui de São Mateus que congrega com a gente hoje, a Bruna e o Gel, eles pastor Jorge de Vitória, foram num culto lá em Vitória e perguntaram da possibilidade de ter um Verbo da Vida em São Mateus. E o pastor Jorge falou, olha, tem um casal que ela é de... e pode ser que um dia, né? Eles vão, eu acredito que eles serão enviados para São Mateus para começar o Verbo da Vida lá. E aí, não deu outra, 5 anos depois, estavam sendo enviados. Então, ao longo de 2015, a gente foi recebendo várias palavras, estava chegando o tempo de vocês irem para algum lugar. No início de 2015, a gente na casa do pastor Eliseu, o finalzinho de 14, não me lembro bem, a gente esteve na casa do pastor Eliseu em Maceió, o pastor Eliseu falou sobre o que olhava para São Mateus e pensava na gente aqui. Então, assim, a gente começou e a gente falava assim, nossa, mas não tem nada, gente. Assim, pra gente ir para São Mateus, não tem nada. Eu trabalhando na Petrobras, né, Renan viajando muito, ainda estava assim. Mas, enfim, né? Foi no final de 2015, quase em novembro, que o senhor disse bem, eu tive a oportunidade de decidir aceitar uma vaga aqui em São Mateus. E eu falei, então eu acho que é o sinal do Senhor aí, a resposta do Senhor para essa coisa de Deus. E aí a gente abriu mão do que a gente vivia em Vitória, em nome dessa missão São Mateus. E a gente começou a se organizar, mas oficialmente a gente se mudou para cá em abril de 2016, né? A gente começou até algumas reuniões aqui no início do ano de 2016, mas em abril foi quando a gente oficializou a igreja, quando a gente teve a nossa primeira reunião nacional de pastores em Campina Grande, e aí nós iniciamos aqui. A igreja nasceu em 2016 aqui em São Mateus. E desde então, estamos aí. A Bruna e o esposo já oravam por isso, então, né? Você vê que já tinham pessoas com expectativa, né? E glória a Deus. Aí, o pastor Jorge mandou para eles, né? Mandou uma mensagem, ainda tinha a mensagem dela lá, falando que a gente estava por aqui. E logo depois, enquanto a gente estava indo no salão de eventos, porque Verbo da Vida não começa em garagem, né? Amém. Quando a gente eventos eles chegaram. Nós começamos a igreja aqui em São Mateus, em Guriri, né, o bairro Guriri, que é a região de praia. Nós ficamos aproximadamente 8 meses nesse salão, né, da casa dos meus pais na época. A igreja começou a tomar uma proporção e a gente alugou o nosso primeiro templo com 8 meses que a gente estava se reunindo na casa, né? Abria o portão e tocava o violão. E aí são vários desafios, muitos cultos
eu e Renan, Flaviana, que trabalhava com a minha mãe, a gente obrigava ela a participar. Na igreja, como é que você não vai pro culto? Vamos pro culto. Tinha que ir. Filha. Flaviane. E foi assim, basicamente, que a gente começou aqui, né? Que eu comecei tudo, foi assim que aconteceu Amém. muito rápido, né? Com pouco tempo. Eu já estava formada, já estava assumindo muitas coisas na igreja. Eu falo que foi bem intenso, porque na minha cabeça eu comecei tarde, sabe? Eu estava com 25, quase 26. Eu falei, eu demorei demais para achar isso, e agora que eu achei, eu não vou perder tempo mais. Então, eu fui com muita intensidade. Eu quis muito, abracei logo isso. Eu falei, eu quero muito isso. Isso é o que eu quero para mim. E graças a Deus, o Senhor pegou junto e estamos aí. Amém. Aí vocês hoje estão em São Mateus. O Rema começou em 2018? 2019. Esse ano nós vamos formar 2019. a Ai, a primeira primeira turma se forma agora. Aham. em São São Mateus. momentos. Meninas, são momentos. Cuidado. Falou, aí. Então, hoje você é diretora do Rema São Mateus, né? Verdade. Tá aí. E fui diretora do Rema em Vitória. Comecei a ensinar também em Vitória em 2013. Ensinei 3 anos. 2013? Eu ensinei nos anos de 2013, 14 e 15 em Vitória. A Foi matéria minha professora de vida de prosperidade. você estava grávida, Lu. Isso mesmo. Esperando o Lulu. Me lembro disso. 2013 foi minha primeira matéria em Vitória. Eu já estava na vice-diretoria ajudando a mãe nessa empreitada. E fiquei aí na vice-diretoria por 2 anos. No meu último ano aí em Vitória, eu não estava mais na vice-diretoria, mas eu continuava atuando nos departamentos aí. Foi um ano que a gente se dedicou mais aos jovens e ficou mais dedicado a isso daí, eu ajudando. Meu marido, na verdade, ele praticamente me tirou aí, né? Falou, eu preciso mais da sua ajuda aqui. E a gente concentrou essas forças aí nos jovens e foi um trabalho muito legal que a gente conseguiu fazer também. Trabalho muito, graças a Deus, foi muito legal. A gente fez a primeira conferência e fora da igreja foi a dos jovens, né? Que hoje virou uma conferência para todo mundo lá no sítio. Esse ano não teve, infelizmente, por conta das limitações também, mas foram 3 anos, né? Que essa conferência que a gente começou foi muito legal. Então, muitas experiências boas, com muita intensidade. A primeira festa caipira. Casada com nordestino, festeiro também, que eu gosto, né? Adoro ritmos, música. Quando ele falou, vamos fazer uma festa caipira, eu falei, agora, vamos fazer logo isso, vamos fazer, por que não, né? E aí a gente foram começou com o muito pastor boas. Jorge. As crianças até hoje comentam aqui em casa. Ai, queria que tivesse aquelas festas novamente. Foram muito boas. Tem um monte de gente aí falando. Ó, foi minha professora também, Alessandra Favoreto, minha cunhada, Pastor Vando, Elcio Favoreto, meu sogro, seus alunos do Rema em 2013. Quero dizer que foi uma honra para mim dar aula para vocês. Na verdade, foi muito desafiante até saber que eu estava dando aula para tantas pessoas experientes e eu estava só começando, né? Mas Deus é tão bom, que surpreendeu todo mundo, me surpreendeu também. Foi bom demais. Que eu tive no final, graças a Deus, fluiu, deu certo. E verdadeiramente eu tive a oportunidade de ensinar essa matéria que eu amo, né? Que é a matéria Vida de Prosperidade, por muitas vezes. Eu amo esse assunto. Que eu for pregar. Se eu não tiver um negócio bem definido, que tem que ser isso, o Senhor não falou mais nada. Se não for muito assim, se eu tiver uma aberturinha, eu falo de vida de prosperidade. Qualquer abertura de vida de prosperidade, porque eu amo esse assunto. E esse ano eu vou estar novamente aqui. Vai ser muito bom. E aí, aqui em São Mateus, a gente já teve aqui, já funcionou em vamos dizer, 2 igrejas ao mesmo tempo, né? Duas igrejas ao mesmo tempo, Guriri e São Mateus. Ficamos um tempo aqui em Guriri primeiro. Depois, com mais ou menos 1 ano e meio que a gente estava em Guriri mesmo, já no templo. Mais ou menos 1 ano que a gente estava no templo de Guriri. A gente começou
e as reuniões em São Mateus. Então, a gente fazia 4 cultos por semana. Um culto na quarta, um Eita, culto na quinta, 2 cultos no domingo para atender os 2 lugares. Porque a gente queria já concentrar mesmo as atividades mais em São Mateus, porque a gente já sabia que no próximo ano ia começar o Rema. Então, a gente queria fazer conhecido mesmo o Rema, levar isso para o centro da cidade, né? Porque aqui em Guriri ainda o acesso era complicado, era um lugar muito bom, um espaço ótimo, mas a gente tinha essa dificuldade de acesso e a gente precisava divulgar o Rema, então vamos para o centro, vamos para o centro. E aí, com mais ou menos 1 ano e meio, a gente começou o, o Rema, e quando a gente estava para começar o Rema, aí Renana teve a direção de centralizar todas as nossas atividades numa única igreja, e a gente centralizou tudo em São Mateus, né? Estamos em São Mateus aí de uma forma definitiva. E logo depois, 2 meses depois, a gente mudou para o templo onde a gente está hoje, que é um templo maravilhoso, foi construído pela igreja, para a igreja, pela igreja não, para a igreja, assim, do jeito que a gente queria, com um projeto que também ficou. Então, assim, favor de templo no centro da cidade, todo mundo, como isso aconteceu, como isso aconteceu. E foi Deus, né? Foi o Senhor mesmo. e Ru, E aí a estamos. gente A gente está aqui também, né, em Vila Velha, Guarapari, Vitória, essa coisa toda. E a gente acompanha vocês assim, tem um contato, mas acompanha mais pela internet. E mesmo através das redes sociais, tudo, a gente vai vendo assim, olha como que Romana dá conta de tanta coisa. Né? Esposa do pastor Renan, diretora do Rema, funcionária da Petrobras, né? E ainda a gente te vê aí no Instagram, Nutri Romana Veras, com dicas excelentes, né? Teve uma ideia maravilhosa nesse tempo de fazer os grupos de emagrecimento. A gente tem visto muitos testemunhos legais de mudança de vida e de estilos de vida, alimentação saudável, né? E como é que é para conciliar todas essas coisas? Você tem feito cursos aí de empoderamento feminino? Eu ia falar isso, né? Porque na verdade eu só consigo porque nós já somos mulheres empoderadas, né? Amém, isso mesmo. Vejo apenas o Senhor, sabe? Em tudo isso. Quando eu comecei esse ano, falando já da nutrição, quando eu comecei esse ano com essa ideia da nutrição, na verdade, eu não tinha tido essa sacada de fazer grupos. A nutrição, para mim, até hoje, a nutrição, para mim, ela tem a ver com o meu ministério, sabe? Ela tem a ver com aquilo que eu fui chamada, ela tem a ver com aquilo, com as ferramentas que o Senhor colocou na minha mão, com aquilo que eu posso dar para o Senhor e para as pessoas, para o reino. É uma ferramenta. Muitas pessoas agora a fazer isso, né? É também parte do meu trabalho, a nutrição também hoje é meu trabalho também, vamos dizer assim, secular. Mas eu comecei isso, antes mesmo do secular, eu comecei isso de uma forma ministerial. Eu ajudei muitas pessoas no ministério, tem muitos pastores, muitos professores do Rema, pessoas que passaram já, que eu já ajudei. Pastor Guilherme, eu posso falar abertamente porque ele já falou. Emagreceu mais de 50 quilos, meu paciente até hoje, a gente conversa, troca figurinha, mando dicas para ele, muda a dieta dele, mando prescrição de manipulados, a gente está sempre se falando, né? Então, era o meu projeto, assim, inicial, minha ideia era, eu vou ficar aqui, não tenho como trabalhar com a nutrição, mas eu vou ajudar pessoas. E aí, essa coisa da nutrição, por eu ser formada, eu me formei em 2007, me formei em 2007, então já são 13 anos de formada. E eu nunca tinha trabalhado tanto com a nutrição, a não ser de 2 anos para cá, né? 2018, as pessoas do próprio ministério, e aí começa a atender, vem atender, principalmente Vitória. Aí eu tava quase todo fim de semana em Vitória atendendo, um consultório aí que eu dividi com uma amiga, e aí comecei a atender todo sábado, eu tava aí, aquela coisa toda. Agora, nesse tempo de 2019, com o Remy, eu não dei conta de fazer isso. Mas aí veio esse ano de 2020, com esse tempo que a gente ficando em casa, em home office, né? O próprio Rema também no esquema de videoaulas. E eu pensei, nossa, como seria bom voltar com isso. Na verdade, a Renan me deu uma cutucada e falou, amor, volta a atender, volta a atender. E eu, resistente, falei, eu não vou dar conta, é muita coisa.
Ele falou, volta. Aí teve um dia que eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar. Eu fui conversar com ele, falei, olha, pensei bem, vou voltar a atender, eu amo esse negócio, não consigo deixar, e eu quero, e eu sempre continuei estudando. E aí ele falou pra mim assim, por que você não faz uns grupos de emagrecimento para mulheres? A ideia foi dele. Aí você vai conseguir otimizar, Muito bom. você faz isso com todas ao mesmo tempo, você consegue otimizar bastante seu tempo, né? E ajuda as pessoas. E aí fica acessível, você faz online. Vai ser muito bom, acho que você vai gostar muito, vai dar super certo. Menina, não deu outra. A gente lançou no mesma noite que o primeiro grupo, não deu tempo nem de virar. Então eu tive que. A gente lançou de noite e fechou de noite. Então a gente teve. A gente Aham. foi abrindo mais vagas. Então, olha quem tá aí vendo a gente, Renato. Renato Galdar. Desculpa, vocês. Que honra ter vocês ouvindo a gente. É Desculpa, verdade. não dá conta Bem, de. Renato. É, Amém, amém. É uma honra para nós mesmo tê-lo conosco aí nos ouvindo, né? Diretoria do nosso ministério. Glória a Deus. amém. Renato, homem de Deus. Então, Roberta, voltando aqui, né? Esse empoderamento é o que está dentro de nós, sabe? Tanto dentro de nós, nos capacitando a fazer todas as coisas de Deus, verdadeiramente, como o pastor Vitor pregando ontem aqui no Aviva São Mateus, né? O Espírito Santo renova as nossas forças, ele dá força para quem não tem nenhum vigor. Então, assim, muitas e muitas vezes eu falo, Senhor, renova as minhas forças, eu preciso continuar, eu não posso parar. E aí, quando eu vejo que a maioria das minhas pacientes são as pessoas da igreja, né? Eu tenho uma ou outra pessoa que participa do grupo que não são ainda cristãs, mas assim, isso também é o Senhor agindo, porque estão num grupo onde a maioria então elas acabam recebendo da influência, recebendo desse poder de Deus, da nossa fala, né? Da nossa motivação, que é Deus dentro de nós mesmos, impulsionando. Então, assim, está sendo maravilhoso e continua sendo propósito, continua sendo missão, continua sendo ferramenta. De fato, Renan fala comigo, fala para mim assim, falou para mim esses dias, esse negócio da nutrição para você é mais realização do que financeiro. De fato é isso. Eu levo muito a sério. É para mim também, é muito bom, né, a gente pensar nisso de uma forma financeira, mas para mim é muito mais gratificante pensar nisso de uma forma que eu também estou cumprindo a minha missão e meu papel, como ajudando pessoas no ministério a correrem suas carreiras, com essa ferramenta poderosa que o Senhor me deu, né? Eu falo que a nutrição, eu decidi fazer a nutrição, eu nem sei muito bem porquê. Na época que eu estava pensando em fazer vestibular, eu pensei em fazer medicina, eu pensei em fazer direito, eu pensei em fazer arquitetura, eu pensei em fazer nutrição. E aí eu fui fazer nutrição, tem mais a ver comigo. Falei, tá mais fácil, vai ser em Vitória, vai ser melhor para mim, vou começar a estudar logo e pronto, acabou. Aí fui fazer nutrição. Mas Não eu hoje imaginar, né, Ru? comigo. Mas a gente não, a nossa vida não se separa, né? Nós somos cristãos, temos um chamado, né, para o ID, e então está sempre tudo ligado, né? Profissão, ministério. Algumas semanas atrás eu terminei de ler um livro de Kenneth Reagan Jr., que é Cria o Mundo que Você Quer Ver. E ele falou sobre a questão de você, da sua profissão, das coisas que você aprende no natural, de uma formação no natural que une ao sobrenatural de Deus para cumprir os propósitos do Senhor. Né? E ele deu exemplo até lá de Tulsa, ele deu exemplo do arquiteto que fez o projeto. Então, ele falando, ele era um arquiteto no natural, mas juntou com a unção, né, com o sobrenatural de Deus que o habilitou para o projeto. Então, a gente vive isso, né? Eu fiz um tempo atrás uma live com Raquel Garcia e ela falando também disso, dessa mistura que aconteceu, que hoje ela está no ministério, usando toda a experiência dela profissional, unindo ao ministério. Amém. E eu vejo como um grande presente, porque é uma ferramenta que Deus dá. Às vezes as pessoas, elas se limitam muito, né? Elas se esquecem que o Senhor dá ferramentas para nós, né? Como você falou, essa é uma forma. Aquilo que o Senhor nos capacitou no natural, faz parte da nossa missão, se mistura ao nosso ministério, se mistura ao nosso chamado. E é algo que o Senhor acrescenta, que muitas vezes a gente fala assim, nossa, para que isso, né?
Onde é que eu vou encaixar? Como é que eu posso ajudar? E cada um e cada profissão se encaixa no reino. Afinal de contas, nós fazemos parte desse mundo, nós estamos aqui, enquanto nós estivermos aqui, nós temos que viver com as regras, né, que aqui estão, segundo a Bíblia. Mas a Bíblia também fala de todas as coisas. Então, se encaixa perfeitamente e é uma grande oportunidade. Olha que bem, se a gente poder usar isso, a gente não ter só a nossa profissão para o nosso próprio crescimento financeiro, para os nossos próprios deleites, para o nosso próprio, eu sou uma excelente profissional e eu sou super realizada profissionalmente, sou super bem-sucedida. Eu acho que ser bem-sucedida para a gente, mulheres empoderadas, segundo o Senhor, é a gente ser bem-sucedida na nossa vida profissional, mas também sermos bem-sucedidas na nossa vida de esposa, sermos bem-sucedidos na nossa vida de mãe, né? Eu vejo a sua vida aí com as meninas e falo, nossa, Roberta é fora do padrão, fora da curva, né? Sempre muito paciente com as meninas, com o pastor Vitor, uma mulher virtuosa de Provérbios 31 mesmo, literalmente cumprindo todos aqueles requisitos lá. Então, isso que é o empoderamento, sabe? A gente tá pronta para dizer sim para o Senhor sempre, porque o Senhor, eu creio que o Senhor sabe das nossas limitações. Eu creio não, certamente Ele sabe das nossas limitações, das nossas dificuldades, até onde a gente pode, o peso que a gente aguenta, o que a gente também não aguenta, e a própria Bíblia, né? Deixa isso claro para a gente. A gente não tem um fardo que é maior que a gente pode carregar. E nós precisamos, Pastor Jorge fala muito sobre isso, da gente enxergar as coisas com alegria. Ministério é leve, ministério é fácil, ministério é alegre. Ao Senhor é uma honra, servir ao Senhor é um privilégio. E nós precisamos encarar dessa forma, né? Tudo que nós fazemos é para o Senhor, não é para homens. Uma vez Renan falou algo comigo que me chateou de fato, mas ele tinha toda a razão, sabe? Uma vez eu chateada com alguma coisa que tinha acontecido, alguma coisa que eu tinha feito, e as pessoas tinham reagido comigo de forma ingrata, coisas assim. Eu falei para ele assim, eu não vou fazer mais nada para ninguém, eu não vou mais não sei o quê. Ele falou assim, ótimo, você tá certa, você não faz nada para ninguém mesmo. Você faz para Deus. Quando você aprender que você faz para Deus, não faz nada para ninguém, tá tudo certo. Você vai parar de querer receber essa gratidão das pessoas. Basta você encontrar favor diante do Senhor, basta o Senhor ver, né? Tá vendo o que você fez. Então, assim, foi ótimo. Na hora eu falei, poxa, ele foi duro comigo, mas eu aprendi com isso, sabe? E a gente para de sofrer e a gente passa a dar importância àquilo que realmente precisa dar importância. A gente passa a valorizar e a querer estar perto das pessoas que querem estar perto da gente, as pessoas que querem ajudar, as pessoas que querem ser ajudadas, querem crescer com a gente. Então, foi ótimo. Tem várias coisas que o marido me ensinou muito, tá? Assim, foi muito bom. Eu e Renan, essa mistura, porque eu me considero intensa, como eu falei para você, já que quando eu conheci o Senhor, eu achei que foi tarde demais, assim, tarde nesse sentido, já devia ter conhecido antes, então, de acelerar os processos. E Renan já tinha um tempo de carreira. Então, ele enxertou em mim essa velocidade, vamos dizer assim, muitas coisas. Aprendi de uma forma nordestina, né, com a peixeira, vamos dizer assim, de uma forma um pouco dura, às vezes, mas que foi bom para mim, sabe? Eu desde nova eu sou sou muito independente. Como eu falei para você, com 18 anos eu fui para Vitória, com 20 anos eu comecei a trabalhar, já estou com 17 anos de empresa. Então, quando eu conheci o apartamento, já tinha meu carro, já tinha minha vida, já estava bem resolvida. Eu falava para o Senhor, eu falei, Senhor, eu preciso casar, porque tá tudo certo já. Eu já tenho tudo. E aí eu precisava conhecer alguém, e graças a Deus por isso, pela pessoa que veio certa para mim, que me colocasse assim, limite. Se viesse uma pessoa que não tivesse sabe, vamos dizer, a rédea na mão, eu talvez não tivesse dado. Eu sempre fui muito, vamos dizer assim, com uma personalidade muito forte, né? Então, assim, essa personalidade forte, mas agora dentro dos limites que nós precisamos ter como esposas de pastores, como mulheres que servem ao Senhor, né? Casadas que servem ao Senhor, submissas aos seus maridos. Então, assim, isso é ser a mulher virtuosa, é viver aquilo que nós precisamos viver, é ser aquilo que nós precisamos ser. E a gente dá conta, sabe? Porque existe essa missão, existe esse favor, existe essa graça. E o Senhor sabe que o nosso propósito não é um propósito nosso, é um plano do Senhor, né? É algo que o Senhor
quer que a gente faça. Quando eu estou um pouco cansada, quando eu estou um pouco desanimada, porque o desânimo vem, o cansaço vem, os pensamentos que não devem chegam, a gente só não deixa eles ficarem, mas eles vêm. Eu Amém. falo, essa obra é sua, o Rema é ideia do Senhor nessa cidade, a gente ter vindo para cá foi ideia do Senhor, então agora olha para essas ameaças. São muitas ameaças Amém. cantando e agora eu clamo para que o Senhor olhe para tudo isso e resolva essa situação. Porque Amém. meu favor, eu tenho o Senhor a meu favor, eu estou aqui servindo ao Senhor, isso não é para me satisfazer, não é para enriquecer, né? Não é para aumentar minha conta bancária. Então, eu estou aqui para servir ao Senhor. Então, eu sei que por isso, porque o propósito está correto, o Senhor abraça a causa e tudo sempre dá certo. Quando o cansaço vem, ele mais uma vez. E a gente vai encontrando graça, espaço, favor. E vai dando tudo certo, vai se encaixando, vai fluindo, o Senhor vai rendendo o nosso tempo. Tem uma pergunta aí, a Caiohane. A Caio está perguntando como lidar com a nossa personalidade forte. Eu penso, Roberto, sobre personalidade forte que eu tenho, né, assim, e que eu acredito que muitas mulheres fortes, isso nós precisamos lidar com isso de forma que nos favoreça e que favoreça as pessoas que estão à nossa volta. Não é porque nós vivemos de uma forma, né, porque nós cumprimos os princípios e somos submissos aos nossos maridos, né? Entendemos de princípios de submissão e autoridade que a gente precisa viver de uma forma subjugada. Muito pelo contrário, nós somos mulheres que estudamos, nós somos mulheres inteligentes, nós somos mulheres que leem, mulheres que temos opinião, né? Nós precisamos entender e saber encaixar a nossa opinião, saber encaixar a nossa fala. Ter personalidade forte não significa agir com grosseria, agir com brutalidade, ou agir no sentido de querer impor a nossa opinião, né? Muito pelo contrário, ter uma personalidade forte é a gente saber exatamente aquilo que a gente crê, aquilo que a gente acredita, não abrir mão da nossa visão, não abrir mão das coisas, né, que nós começamos, não abrir mão daquilo que nós estamos empenhadas em fazer. Agora a gente lendo aquele livro, agora que o nome é grande pra caramba, Como Manter a Cabeça no Lugar nesse Mundo Louco, né? Isso. Para falar aquela versão. Mas como que é o nome dele no Nordeste? Dialeto. É, Vou pedir para a Renan escrever aí, porque eu não lembro. eu também não lembro mais, gente. É alguma Aí, coisa no pastor final do Renan, o mundinho. nome do livro. Do grego cearense. Caruaru. Lá de Caruaru, aliás. É alguma coisa aí no final no mundinho de meu Deus. Não me lembro. Então, falando aí sobre isso, então, assim, a gente se manter personalidade forte, é a gente se manter com as nossas convicções, com os nossos princípios, né? Continuar, não vivemos como subjugadas, mas ocupando a missão que nós ocupamos, mesmo que é uma missão abaixo da missão dos maridos, né? Que é uma missão abaixo das nossas autoridades. Ó, mantendo o juízo neste mundo de meu Deus. Isso aí. Mas, Lu, existe uma ideia contrária de quem não tem entendimento sobre personalidade forte, né? Porque tanto a mulher quanto o homem cristão precisa ter uma personalidade forte para andar justamente nessa contramão aí. Porque às vezes parece, né, falando em submissão, com a falta de entendimento, né, parece que é uma fraqueza. Mas não. É uma personalidade forte justamente para se submeter, para cumprir a palavra, né? Para andar de acordo com a palavra. Isso aí. Isso aí. Para a gente entender, igual quando isso tudo que a gente falou sobre dar conta de tudo. Quando a gente entende que no reino de Deus maior é quem serve, né? Independente de qualquer coisa, a gente vai servir com muito prazer, vai ser leve. Amém. O que a gente faz, né? Isso é força, né? É fazer porque cumprindo os princípios, como você disse, né? Andando na contramão muitas vezes de quem não entende os princípios, olha e até estranha.
E com tudo É verdade. contrário parece uma fraqueza, mas não, é a personalidade forte, né? De se sujeitar. É, porque imagina, você ter que calar, se calar quando você quer falar. E você fala, poxa, eu não merecia ouvir isso. Ou então, nossa, mas ele não devia ter feito isso dessa forma, né? Principalmente em relação aos maridos, que muitas vezes a gente tem necessidade de dar uma resposta. E muitas vezes a gente segura e aqueles instantes iniciais fica aquela ideia, né? Eu devia ter falado, eu poderia ter falado, eu devia falar isso, eu devia falar aquilo. Também depois eu vou falar e ele vai ver e eu vou lembrar disso, vou lembrar daquilo outro. Sabe, depois de um tempo, a gente vai e a gente fala assim, né? Realmente, eu não precisava ter falado, eu acho que ele já repensou no que ele falou. Eu acho que daqui a pouco ele vem aqui, pede até perdão pela forma como ele falou. E acaba assim, né? Eles vêm, pedem perdão, não devia ter falado assim. Eu falei o que deveria falar, mas eu poderia ter falado de uma outra forma. Não sei se acontece com você, mas comigo acontece direto, né? Eu poderia ter falado mais suave, poderia ter falado mais assim. Então, você me perdoe. Então, no final, a gente sai com a razão e a personalidade forte continua dentro de nós, né? A gente Amém, continua amém. firme naquilo que o Senhor espera de nós, nessa posição que o Senhor espera de nós. E essa personalidade forte é usada ao nosso favor, como você bem disse. É Amém, mostrar força quando a gente amém. fica. Você citou o livro, né, do Rick Renner, e ele fala muito sobre as coisas que estão sendo implantadas, que querem colocar na cabeça de que é o natural, mas que não é, né, o que é aberração, que está fora do que Deus criou. E aí, muitas vezes, para a gente permanecer falando a mesma coisa, para a gente permanecer firme no que a Bíblia fala, a gente precisa disso mesmo, de ser forte, né? E de não mudar porque vai ser bom a pessoa ouvir, eu não vou concordar só porque eu quero, né, fazer a política da boa vizinhança. É preciso, né? Isso Boa mesmo. vizinhança Isso tem. Eu é. preciso da vontade do Senhor, é isso que é muito falado. Falado também nesse livro também, como que as coisas vêm para mudar uma opinião de uma forma suave, né? Vem contando ao longo da história, ao longo dos anos e de muitos anos, como que as coisas lentamente foram sendo implantadas para parecer tudo normal, parecer uma transição assim leve. Não, é natural, isso é normal, isso já faz parte do nosso contexto. E daqui a pouco, se a gente não tomar cuidado, a gente deixa essas coisas mesmo que há um tempo atrás a gente olhava e achava muito estranho, hoje a gente já acha normal se a gente não cuidar. E isso é a palavra, né? Nós precisamos manter firme a doutrina, manter firme a palavra, manter firme aquilo que a gente crê, aquilo que a gente lê, a visão. E o Senhor faz a parte dele, nos mantém firmes, seguindo o propósito e vivendo o evangelho. E é para isso que nós somos empoderadas, para dar conta de fazer tudo. Somos, né? Já somos, não precisamos ficar atrás de coisas que estão sendo oferecidas como se fosse novidade, né? Isso Eu para a estive gente. até falando isso aí em São Mateus, né? Tem gente divulgando aí palestras, cursos valorizados, né? Sobre empoderamento, tudo isso. Eu falei, Jesus já veio nos empoderar há tantos anos e A gente, estão falando como novidade. a gente não precisa de alta ajuda, né? A gente precisa de ajuda do alto. Isso mesmo. Ele é aquele que nos ajuda a todas as coisas, o Espírito Santo está dentro de nós, o poder já está dentro de nós, que é o próprio Espírito Santo dentro de nós. Então, a gente não precisa mesmo dessas coisas. Eu acredito que é válido esse tipo de cursos para a gente pensar no secular, técnicas de vendas, gestão, falar em público, tudo isso é válido para a gente pensar e até aproveitar ministerialmente a questão também de público, tudo isso, como posicionar, como se vestir. Ok, ótimo, né? Mas nós não precisamos seguir o padrão do mundo, né? Existe um nosso padrão cristão, né? E nós devemos seguir esse padrão. Existe um padrão para nós, um padrão que é maravilhoso, um padrão exclusivo nosso, que é lindo de se ver, que é agradável, né? Amém, Que não, amém. né? Aos olhos. Olha aí, Pastor Vitor colocando unção, unção, unção. É isso, sabe? Isso está dentro de nós, o brilho está em nós. A gente vai ficando mais bonita a cada dia. É isso que é a mulher empoderada. Amém, amém. Ru, nós já estamos assim nos últimos minutos da live, né?
Tá sendo um tempo maravilhoso, né? A gente tá aí. Eu falei, vamos aproveitar essa oportunidade para a gente conhecer um pouquinho mais da Romana, da obra em São Mateus. Faltam 2 minutinhos, então quero pedir para você deixar uma palavra final aí, especialmente para o povo de Guarapari. Amém. Gente, que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigada pela oportunidade, Roberta, família favorito. Gente, eu quero dizer que é um novo tempo para vocês. Estou sabendo aí das mudanças, do que o Senhor tem para a igreja. Estou alegre com vocês. Sei exatamente o que está vivendo isso. É uma grande vitória mesmo, verdadeiramente. E o Senhor, Ele alarga tendas, né? Para poder caber mais gente. Então, as tendas de vocês estão sendo alargadas. E a palavra lá em Isaías diz: olhem, alarguem as tendas e fiquem bem as estacas. Amém? Não é a hora agora de enfraquecer, muito pelo contrário, é a hora de se firmar mais ainda, é a hora de ficar bem as estacas, porque tendas maiores exigem estacas mais bem fincadas. Exige que você coloque a estaca mais profunda, né? Para que você aguente quando ventos vierem, quando tempestades vierem, quando situações se levantarem, vocês estarem firmadas nesse solo fértil que é o Senhor, firmados na palavra e qualquer e não vai abalar vocês. Então, lembre-se dessa palavra. Alarguem as tendas e fiquem bem as estacas. Estejam preparados para o crescimento dessa grande obra aí em Guarapari. Amém? Amém. Glória a Deus. Ruta, nos últimos segundos vai encerrar. Mais uma vez, muito obrigada, tá? Foi uma bênção receber aí de vocês. E é uma bênção a gente acompanhar tudo que está acontecendo em São Mateus. Um grande beijo. Beijo, beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.